satisfação eu apareço neste ambiente, atendendo ao convite da minha amiga Marta, de Educação Física, né, para fazer a mediação desta atividade. É uma atividade bastante significativa e interessante para o desenvolvimento do curso de Educação Física do Estado do Pará. E, com certeza, nós esperamos que as atividades possam ser desenvolvidas num clima de muita discussão, de muito debate, para que possamos ter, com certeza, um papel significativo para a educação física. A definição dos rumos do projeto pedagógico da educação física do Estado do Pará, da Universidade do Estado do Pará, é importante essa definição porque pode realmente modificar toda uma situação que está sendo criada, não só na educação física, mas como curso de pedagogia, na geografia. Eu sou avaliador do MEC e recentemente de Viçosa, onde eu fui fazer a avaliação num curso de geografia. Porque eu sou de geografia também, além da pedagogia. Também lá tem essas questões, né? A geografia se defronta com essas questões. Um curso de bacharelado e um curso de licenciatura. E realmente essa discussão é uma discussão muito interessante. A própria pedagogia, da qual eu sou militante, membro da Associação Nacional pela Formação dos Funcionários da Educação, a FOP, nós também temos uma discussão significativa com referência a essas nomenclaturas, né, de formação, licenciado, bacharelado. É uma discussão muito interessante que só tem a somar, na realidade, para o desenvolvimento da educação brasileira. Então eu espero trabalhar nessa mediação de forma que nós possamos fazer caminhamento da atividade para que nós tenhamos o êxito esperado neste trabalho. Vamos proceder ao sorteio? Vamos proceder ao sorteio, né? Nas falas, nós temos o professor Dr. Márcio da Chegou, né? Respeitar a ausência dele, logicamente, ele já foi comunicado de maneira de começar, nós vamos fazer o sorteio dos 3 representantes que estão aqui, o professor Delmo, a doutora Leia, a inscrição, né? Eu sou o Manuel Delmo Oliveira, representante do Conselho Estadual de Educação. Depois, a professora Andréia Rodrigues, do Conselho Federal de Educação Física. Depois, é isso. O Dr. Paulo Henrique Correia, representante do CITEP, número 3. E o Dr. Márcio Pessoa, da Procuradoria Jurídica da UEPA, número 4. Como nós só temos 3 por enquanto, eu acho que, né, se o Dr. Márcio for sorteado, ele já fica no próximo programa. Sorteio, a ordem das falas for a professora Andréia, representante do Conselho Federal de Educação Física, primeira, vai falar, o professor Manuel Delmo, do Conselho Estadual de Educação, o segundo, e o doutor Paulo Henrique Correia, do CITEP, o terceiro. Pela ordem das coisas, né? O doutor Márcio, quando chegar ao auditório, será o quarto falado. Bem, a metodologia que foi encaminhada pela coordenação dos trabalhos após a sequência do sorteio, é isso? Cada representante terá 15 minutos para
fazer a sua fala, já devidamente esclarecidos aqui. Após a fala dos 4 representantes, nós teremos uma intervenção da plateia. Essa intervenção da plateia serão 2 blocos, 3 perguntas, com um tempo máximo de 3 minutos para cada pergunta. E aí nós já vamos colocar que as intervenções deverão se ater a perguntas. Se houver necessidade de uma intervenção por escrito, nós gostaríamos de receber essa intervenção por escrito, e aí nós iremos fazer um encaminhamento dessa intervenção, essa pergunta por escrito, para a assessoria dos trabalhos, para fazer o encaminhamento depois para as respostas. Depois da intervenção plenária, nós teremos, logicamente, a resposta dos participantes da mesa, para que nós possamos finalizar esse trabalho. Então, eu espero que nós tenhamos esse trabalho tranquilo, sem nenhum problema. Isso. Nós estamos numa comunidade de educadores, professores, e com certeza o debate será de alto nível. Eu vou passar a palavra para a professora Andréia Rodrigues Correia, representante do Conselho Federal de Educação Física, que terá 15 minutos para fazer a sua explanação. Ninguém está inaudível a fala da professora. Nós estamos localizando o funcionário que fica aqui. Já? Tá bom? Agora está dando? Mas está? Eu vou tentar falar mais alto até que o rapaz chegue. Como eu havia falado, já que vocês não conseguiram escutar, eu sou assessora jurídica do Conselho Federal de Educação Física e nós fomos convidados para participar dessa mesa para discutir as bases legais dos cursos de educação física. E é basicamente nisso que eu vou me ater. Como todos sabem, o curso de Educação Física, até a Resolução 3 do Conselho Federal de Educação Física, ele era intitulado de licenciatura. Apesar de, internamente, a própria resolução fazer diferenciação entre o bacharelado e a licenciatura, que a universidade deveria escolher qual formação iria fornecer, quando em 2002, foi editado pelo Conselho Nacional de Educação a Resolução 01, que estabeleceu o curso de licenciatura de graduação plena em Educação Física. Acredito que a grande confusão, talvez, tenha se dado pela questão da nomenclatura licenciatura, curso de graduação plena. Na verdade, essa questão da licenciatura, curso de graduação plena, ela não significa que o licenciado tem uma área de atuação irrestrita. Na verdade, essa nomenclatura, curso de graduação plena, é para diferenciar da questão da licenciatura curta. A resolução 02, a 01 ela estabelece o curso e a 02 ela diz quais são a carga horária. Ela fala sobre a questão da carga horária. Em 2004, foi baixada pelo Conselho Nacional de Educação também uma outra resolução, que é a 07 de 2004, que ela fala sobre os cursos de bacharelado. Então, nessa resolução ela diz quais seriam, ela não chega a falar de área de intervenção, porque isso não é a competência do Conselho Nacional de Educação, mas ela diz ali as diretrizes curriculares para esse curso. Subentende-se, que toda essa confusão se dá em razão da questão da 03. Nós, até 2005, a resolução 01, na verdade,
as universidades que não tinham adequado os seus cursos de licenciatura, acho que agora está melhor, né? As universidades que até 2005 não tinham adequado os seus cursos de licenciatura para a 01, elas poderiam, até então, continuar com a base da 03, da resolução 03. O Conselho aceitou essa situação, né, até 2005, porque foi baixada uma resolução do próprio Conselho Nacional de Educação que possibilitava esse oferecimento das universidades pela 03. A partir de 2005, o próprio Conselho Nacional de Educação, através da resolução, acho que é a resolução 2 de 2005, ele não permitia mais, ou seja, obrigatoriamente, todas as universidades que oferecessem cursos de licenciatura deveriam ter como base a resolução 01. A resolução 01 ela é bem clara, quando no artigo 1º, salvo engano, ela diz que os cursos de licenciatura formarão profissionais para a área da docência. Eu até tenho aqui esse artigo. Depois eu procuro e eu falo direitinho para vocês. Enfim, diante de toda essa base legal fornecida pelo Conselho Nacional de Educação, que é o órgão competente para reger essa questão do ensino no Brasil, não tem como se falar em atuação irrestrita com base na resolução 01. É importante deixar aqui claro que o sistema ele não impõe novas normas, ele não cria novas normas. Pelo contrário, a gente segue o que o órgão competente para a questão da educação no Brasil dispõe. Ou seja, até todos os cursos com base na resolução 03, nós fornecemos a cédula de identidade para aquela formação. A partir do momento que o próprio Conselho disse, olha, quem tem como base a resolução 01 para formar, o curso fornece conhecimento para atuação na área da docência, o Conselho não pode extrapolar os limites do que o próprio Conselho Nacional de Educação diz. Então a gente concede a habilitação para a atuação naquela área para o qual o indivíduo teve um conhecimento específico. Então, se o Conselho Nacional de Educação me diz que aquele curso fornece conhecimento para atuação na área da educação básica, o Conselho vai lá e dá aquela habilitação. Então, nós não criamos restrições, nós não criamos novas regras, como se escuta muito falar ultimamente. A gente não estabelece nada de novo. A gente só faz o que o Conselho, a gente segue a linha que o Conselho Nacional de Educação estabeleceu. Isso vem sido muito discutido ultimamente, inclusive tem sido a grande demanda em questão de ações judiciais, e o Judiciário tem se posicionado bastante em relação a isso, no sentido de que, se o Conselho Nacional de Educação me diz para vocês que a 01 forma para a área da educação básica, então não tem como o Conselho dar uma habilitação para atuação irrestrita. Então, isso, quem tiver interesse, né, no site da Justiça Federal, dos tribunais regionais federais, se vocês entrarem lá em julgados e jogarem pelo termo licenciatura ou bacharelado, vocês vão vocês vão comprovar o que eu estou falando. Então, essa situação, ela tem sido identificada pelo Judiciário dessa forma. Se o Conselho Nacional de Educação me diz que a 01 fornece conhecimentos para atuação na educação básica,
Não há por que você conceder uma habilitação para atuação irrestrita. Se a resolução 07, que é a de graduação, ela diz que ela forma para a área não formal, ou seja, para academia, clube, qualquer outro ramo que não seja a da educação básica, então o conselho tem que conceder habilitação para aquela área determinada, porque senão o conselho vai ultrapassar a área de competência dele, porque a área da educação, ela é das universidades com base no que o Conselho Nacional de Educação estabelece. E a área dos conselhos é habilitar para o exercício profissional com base na formação que o indivíduo tem. Porque não pode um advogado chegar no Conselho de Educação Física e falar, olha, me dá uma habilitação. Qual é a formação que ele tem? Nenhuma dentro da educação física. Então eu não tenho como habilitar uma pessoa fora da área para a qual ela foi formada, para a qual ela recebeu os conhecimentos técnicos para aquilo. Então era basicamente isso que eu tinha para falar. Andrea foi mais do que generosa o tempo dela, né? Deu mais tempo para a gente. Eu vou passar, já estamos com a presença aqui na mesa do Dr. Márcio Pessoa, representante da Procuradoria Jurídica da Universidade do Estado do Pará, né? Pela ordem, doutor Márcio, nós sorteamos, né? Primeiro a doutora Andréa, segundo o professor Manel Débora Oliveira, terceiro o doutor Pedro Paula, desculpa, e o quarto, não por sorteio ter chegado fora, atrasado um pouquinho, nós reconhecemos, mas foi o sorteio que nós fizemos aqui, né? Mas talvez seja, por isso, brincadeira. Com a palavra o professor Manel Débora de Oliveira, representante do Conselho Estadual de Educação. Professor Débora. Bom dia a todos. Bom, em primeiro lugar, eu quero justificar a ausência da presidente, que vai viria pessoalmente, a professora Sueli Melo de Castro Menezes, mas infelizmente ela teve que cumprir hoje uma agenda do Brasília e eu precisei vir substituí-la. Eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Educação, represento a classe dos professores da educação superior e no momento eu presido a Câmara de Educação Superior do Conselho Estadual de Educação. Sou especialista em legislação educacional, professor da Universidade do Estado do Pará. Essa discussão acerca do curso de Educação Física, ela tem chegado no Conselho Estadual de Educação já há 2 anos. O Conselho vem sendo interpelado sobre essa discussão. Como o professor Emmanuel colocou, é uma discussão que está acontecendo nos vários cursos de licenciatura no Brasil, que estão nesse momento fazendo a revisão dos seus projetos pedagógicos. Por exemplo, existe um curso que existe na Universidade do Estado do Pará, no Brasil todo. É o curso de Ciência da Religião. É o único curso no Brasil. Então, em qualquer outro canto do Brasil, é o profissional que vai lecionar a Ciência da Religião e que pode ter uma formação de teólogo ou qualquer outra coisa. No Estado do Pará, não. No Estado do Pará tem que ser o licenciado pleno em Ciência da Religião à luz do artigo 62 da LDB. E é uma discussão que está se fazendo em nível nacional. Nesse momento, o curso também está fazendo a revisão do projeto pedagógico dele. Eu estou na assessoria desse projeto e agora vou assessorar o curso de filosofia também, que é um curso novo dentro da Universidade do Estado do Pará e que está sendo fazendo a revisão. O certo é que, para atuar na educação no Brasil, antes da Lei 93 de 94, de 96, havia uma série de prerrogativas que permitiam que praticamente qualquer profissional atuasse na educação. Por exemplo, a Lei de 60. A primeira exigência era que fosse licenciado pleno, se não tivesse licenciado pleno, licenciado curto, se não tivesse licenciado curto, bacharel, se não tivesse o bacharel qualquer graduação ou na educação superior, se não tivesse
alguém que tivesse cursado o ensino médio, e se não tivesse o ensino médio, alguém estivesse cursando o ensino médio, e assim ia, até que a gente encontrava algumas situações que a pessoa só tinha cursado para o 4º ano primário e lecionava para o 4º ano primário. Eu fui diretor de ensino da Secretaria de Estado de Educação durante 15 anos, e todas essas situações nós constatamos, não só no estado do Pará, como em outros estados. A partir da Lei 93/94 de 96, a exigência para atuar na educação básica é a licenciatura. É o artigo 62 da lei. Então acabou, a partir de 96, a história de licenciatura plena e de licenciatura curta. Aí existe apenas a licenciatura, que ainda nos termos do artigo 62 é a licenciatura plena. Claro que a lei precisaria ser regulamentada pelo Conselho Nacional de Educação. E o Conselho Nacional de Educação, posteriormente, ele regulamentou, a partir das resoluções 1 e 2, o que é que seria essa licenciatura e qual a carga horária mínima, porque a lei sempre ela regulamenta o mínimo e deixa para as instituições de ensino pensarem a riqueza dos seus desenhos curriculares, das suas matrizes curriculares, dos seus projetos pedagógicos. Então, foi regulamentado que os cursos de licenciatura, pela Resolução 1, eles deveriam ter pelo menos 1.800 horas. E tratou de toda essa questão em nível nacional. Depois, ela foi revista e foi atualizada, e veio então a questão também dos cursos de bacharelado nas resoluções 4 e 7, que uma carga horária mínima de 3.200 horas. Quando a Universidade do Estado do Pará, ela apresenta ela submete ao Conselho Estadual de Educação um curso para reconhecer, a Universidade do Estado, ela goza, por ser universidade, à luz da legislação vigente, ela goza do direito da autonomia. Então, a universidade ela tem toda a condição de construir o seu projeto pedagógico, de pensar o perfil profissional e, uma vez, submeter ao Conselho Estadual de Educação essa solicitação. O curso que foi solicitado para o Conselho Estadual de Educação, para ser avaliado e para ser reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, foi o curso de licenciatura plena em Educação Física. Se é o curso de licenciatura plena em Educação Física, à luz do artigo 62 da LDB, é um curso para a docência. É esse o curso que foi autorizado pelo Conselho Estadual de Educação. Mas, no entanto, no ano passado, a coordenação do curso de Educação Física, ela fez uma solicitação ao Conselho Estadual para que o Conselho Estadual fizesse uma consulta. Na realidade, ela fez o Conselho Estadual para que o Conselho Estadual, então, respondesse essa consulta à luz dessa questão do bacharelado e da licenciatura. Você pegou o projeto de curso que está em vigor aqui na universidade, analisou o projeto e o projeto ele tem uma carga horária considerável, uma área grande, e que oferece conteúdos que contemplam todos os conteúdos da licenciatura e uma grande parte dos conteúdos que contemplam o bacharelado. Isso não quer dizer que o curso tenha, de uma hora para outra, ele passe a oferecer dupla titulação. O que o Conselho respondeu para a universidade nesse parecer 137 de 2012, que é inclusive de autoria da própria presidente do Conselho, do dia 11 de maio de 2012, o que o Conselho respondeu para a universidade foi o seguinte: que a universidade ela tem autonomia para rever o seu projeto pedagógico.
e tendo autonomia para rever o seu projeto pedagógico, a universidade ela pode decidir se ela quer criar um curso de licenciatura, se ela quer criar um curso de bacharelado, ou se ela quer criar um curso que ofereça as duas habilitações. Nada impede que a universidade crie um curso específico de licenciatura, crie, ao mesmo tempo, um curso específico de bacharelado, ou, se preferir, um único curso que ofereça as duas licenciaturas. Certo é que, para o bacharelado, a universidade vai ter que obedecer às diretrizes curriculares nacionais do Conselho Nacional que rege o bacharelado. Para a licenciatura, as diretrizes curriculares nacionais que regem a licenciatura. E se for oferecer duas habilitações, as duas diretrizes são nesse momento. Submete ao Conselho Estadual de Educação, e o Conselho Estadual de Educação, então, constatando que a universidade, na sua construção do seu projeto pedagógico, atende à legislação vigente, o Conselho Estadual de Educação, em nenhum momento, impede que a instituição ofereça essas habilitações. O correto é que o Conselho Estadual, nesse parecer, ele deixa nas mãos da universidade a responsabilidade para decidir e se coloca à inteira disposição como órgão normatizador do sistema educacional de ensino, não só para oferecer assessoramento técnico à Universidade do Estado, como também para oferecer as condições necessárias de aprovação e de reconhecimento do curso que a universidade submeter ao Conselho Estadual de Educação. Como o Conselho, a análise do Conselho foi uma análise documental, foi análise a partir do que foi solicitado pelo curso, pela coordenação do curso, o que a gente tem aqui, que o Conselho considera que, da forma que o curso está desenhado, ele é um curso rico. Ele precisa, sim, fazer alguns pequenos ajustes, mas ele é um curso rico. Ele está atendendo todas as exigências da licenciatura e atende uma grande parte do bacharelado. Mas que o curso, volto a dizer, reconhecido pelo Conselho Estadual de Educação, solicitado pela universidade, é um curso de licenciatura. Por oração. As colocações como representante do Conselho Estadual de Educação. E vou passar a palavra agora ao Dr. Paulo Henrique Correia, que é assessor jurídico do CITEB. É isso? Por favor, tem 15 minutos. Bom dia a todos os reitores presentes, bom dia aos integrantes da Secretaria de Debate. Nós fomos convidados do CITEB, que representa os trabalhadores da educação pública da rede estadual e das redes municipais do Estado do Pará, para compormos essa mesa de discussão e juntos tentarmos trazer uma luz para todos os presentes, que se refere à questão da resolução, das resoluções do Conselho Estadual, do Conselho Federal, CONFEF. O CONFEF se refere à inclusão da limitação do exercício profissional do profissional de educação física com relação à educação básica. Certas colocação do termo profissional de educação básica, dos documentos de identificação de profissional do profissional de educação física, já foi objeto de apreciação, como bem a doutora também colocou aqui, por parte do Poder Judiciário, diversas decisões judiciais da Justiça Federal sobre o tema, e foi objeto, inclusive, muito recentemente, de uma representação, na qual o Dr. Márcio pode tratar, mais especificamente, da Procuradoria da União, junto ao Ministério Público Federal, visando que
sejam tornadas descabidas, ilegais, certas ingerências que têm sido realizadas por parte do Conselho Federal de Educação Física, às universidades e a limitação do exercício profissional deste profissional de educação física. Então, este procedimento está sendo apurado junto ao Ministério Público Federal do Estado do Pará, e o SINTEP tem todo o interesse na qualidade de representantes dos trabalhadores e trabalhadoras de educação pública da rede estadual e municipal de ensino, tem todo o interesse em também estar somando esforços no sentido de impedir ou tentar impedir que atos dessa natureza venham a ser levados a efeito, impedindo, limitando o exercício profissional do licenciado pleno, do licenciado em educação física. Pois bem, a questão toda teve início, essa discussão, que é relevante para vocês, teve início com as resoluções de 2005 e mais recentemente a resolução 82/2009 do Conselho Federal de Educação Física. A 182/2009, ela veio, na nossa avaliação, limitar o exercício profissional através do profissional de educação física, através da colocação do termo. Só encontrar. O artigo 3º da resolução 182 do Conselho de Educação Física, que fala: após deferido o requerimento de inscrição, o CREF expedirá cédula de identidade profissional, onde constará o campo de atuação do profissional compatível com a documentação da formação apresentada. Ou seja, a formação apresentada pelo profissional de educação física será o diploma expedido pela instituição de ensino superior, em que conste licenciatura, se instituído pela resolução número 1 de 2002 do Conselho Nacional de Educação, bacharelado pela instituição do Conselho CFE 0387, graduação, dentre outros documentos necessários. Portanto, o documento de identificação profissional do profissional de educação física, o documento de identificação deveria constar a área de atuação desse profissional. Então, há essa questão de se o profissional vai ficar na licenciatura ou na graduação plena, exercendo todas as atribuições inerentes ao cargo. A Lei Federal 9696 de 98, que trata do exercício da profissão de educação física, ela não traz uma limitação no que se refere ao exercício profissional de vocês. Ela deixa uma margem de atuação muito grande, enquanto no artigo 3º ela estabelece quais são as competências do profissional de educação física, dentre as quais merece destaque artigo 3º da Lei 9696 de 98. Compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar e executar trabalhos, programas, planos e projetos, bem como prestar serviço de auditoria, consultoria e assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e pedagógicos, todos nas áreas das atividades físicas e do desporto. Então, a lei que regulamenta a profissão de educação física, no seu contexto, é uma lei simples até, cerca de 6 artigos apenas, ela não estabelece limitações ao exercício profissional do profissional de educação física. Enquanto que o Conselho ele vem impor uma exigência que, aos olhos do Conselho Nacional de Educação, que já teve a oportunidade de se manifestar por diversas ocasiões, desde o ano de 2005, o Conselho Estadual, o Conselho Nacional de Educação, que é o órgão que detém competência para tratar, para regulamentar base e diretrizes da educação nacional, portanto, integrante da União, ele já se pronunciou por diversas oportunidades, todas elas estão documentadas na representação que foi
feita pela Procuradoria da Universidade do Estado do Pará ao Ministério Público Federal, em que ele corrobora a tese de que a ingerência do Conselho Federal de Educação Física, a exigência de discriminação dentro da carteira profissional do termo educação básica, graduação plena, ela fere princípios constitucionais, fere a própria lei do profissional de educação física, que regulamenta, portanto, a profissão de vocês, e é descabido. O Poder Judiciário, assim como o Conselho Nacional de Educação, teve a oportunidade também de se manifestar contrário à exigência do Conselho Federal de Educação Física, por via de consequência dos CREFs regionais, como eu posso dizer, desta divisão entre profissional bacharel e profissional licenciado. Inclusive, numa das decisões que a gente pode citar para vocês, um juiz federal, ele consigna, de uma forma bem interessante até, o seguinte teor, para que a gente possa estar fazendo uma reflexão. A grande maioria dos profissionais de educação física é oriunda dos cursos de licenciatura. Ainda, abre parênteses, ainda que nem todos sejam inscritos nos conselhos regionais de educação física. Razão pela qual contraria o princípio da razoabilidade a limitação da atuação profissional destes, para beneficiar uma minoria de bacharéis em educação física, com retaliação, aqui que é um detalhe importante, a falta de inscrição maciça dos licenciados aos conselhos regionais de educação física. Então, o juiz consignou, doutor Euler de Almeida Silva Júnior, em decisão juiz federal de Goiânia, da Vara Federal de Goiânia, em 23 de março de 2012, portanto, muito recente, cerca de um ano atrás, ele atentou para um detalhe, que é a falta de inscrição dos profissionais licenciados em educação plena junto ao seu Conselho Federal. E há uma opção, obviamente, exclusivamente, do profissional de educação física associar-se, inscrever-se ou não. Aí existe uma questão do exercício profissional, que a legislação fala que o profissional deve ser inscrito no Conselho para exercer sua profissão. Mas esse é um debate, também um outro debate, não sei se será travado aqui. Mas o que é que ele conseguiu, basicamente? E aí é um ponto que tem que ser discutido, tem que ser feita essa reflexão. Que a falta de inscrição, a exigência descabida ao olhar da justiça, da inscrição, da restrição ao exercício profissional do profissional de educação física, se deve à falta de inscrição desses profissionais aos seus conselhos, aos CREFs. Então, seria uma medida, isso foi feito, o juiz fez um link, seria uma medida a exigência do CREF constar na carteirinha de vocês profissional da educação básica, graduado, pleno, bacharel em educação física. Seria uma medida de retaliação. Portanto, a falta de inscrição desses profissionais aos seus conselhos. E aí perpassa, claro, eu não vou entrar no mérito porque o profissional de educação física, o licenciado, opta muitas vezes por não inscrever-se no seu conselho. Mas o juiz fez um link entre um e outro. E essa não é uma decisão isolada. Existem outras decisões também nesse sentido. Então, o debate, ele passa por essa... É uma situação que... como posso dizer para vocês? Tem um fundamento. Tá? O que é fato? Hoje, o Conselho Nacional de Educação, em diversas ocasiões, já manifestou-se contrário a essa exigência, a esta imposição, a esta restrição ao exercício profissional do profissional de educação física, seja ele bacharel, seja ele graduado.
E qualquer medida judicial nesse sentido, medida administrativa nesse sentido, por parte do Conselho, deve ser acionado o Poder Judiciário. A Procuradoria da UEPA tomou uma medida muito acertada quando solicitou a instauração de procedimento investigatório junto ao Ministério Público Federal, e o procedimento está em fase de análise, de apuração, investigação, e o SINTEP se posiciona aqui que tomará as medidas necessárias também para ingressar nesse feito, nesse procedimento, auxiliando o Ministério Público Federal naquilo que lhe for cabível, tanto o Ministério Público quanto a própria Procuradoria da UEPA, de modo a somar esforços e tentar impedir que situações dessa natureza continuem sendo levadas a fim. Então, esses os esclarecimentos iniciais, a gente está aqui à disposição para o debate. Nós vamos passar agora a palavra ao Dr. Márcio Pessoa, que é representante da Procuradoria Jurídica da Universidade do Estado do Pará. Eu só queria pedir, se a gente pudesse fazer o favor de chegar um pouquinho aqui, porque o Márcio não está aparecendo na foto. Ele só quer que você apareça na foto. Vamos apertar aqui um pouquinho. Vamos ver se o Márcio aparece aqui na foto ali da transmissão online da conferência. Dr. Márcio, por favor. Bom dia a todos. Bom dia ao professor Delmo Oliveira, doutora Andréia, presidente da banca, professor Emmanuel, e ao doutor Paulo Pinto. Pois bem, Paulo Henrique. Ficar o atraso que mandaram a notificação com a data errada. Aqui as provas não falam. Para se juntar agora. Pois bem. Bom dia a todos presentes e primeiramente gostaria de falar da felicidade que eu tenho de falar do assunto, porque por um acaso do destino agora estou aqui representando a UEPA, mas já trabalhei 3 anos no Ministério da Educação e fui coautor na nota técnica que falava exatamente da discussão de bacharéis e licenciados de educação física. A questão é polêmica, naturalmente polêmica, muito bem defendida aqui, de fato, resta até o meu discurso de agora prejudicado, porque tanto do ponto de vista do Conselho foi muito bem defendido pela doutora, quanto do ponto de vista do próprio Conselho Nacional de Educação, do Estadual de Educação, pelo professor Delmo, e o ministro também muito bem defendido pelo professor Paulo aqui. Então, realmente, resta o meu discurso prejudicado, que não impede de eu acrescentar algumas considerações. E eu sei sempre ruim por quem fala por tanto. Mas, bom, a par da polemicidade, e aí eu peço, venha para expor tanto do ponto de vista da UEPA, tanto do ponto de vista pessoal, sempre respeitando muito o posicionamento dos colegas, porque de fato a questão é polêmica, os tribunais se deparam com isso e ainda não saiu muito embora as decisões sejam majoritariamente favoráveis à tese do licenciado, como o meu acabou de falar, da atuação ilimitada e irrestrita, mas ainda não teve o bate-pé final, né? A decisão final. E eu não tenho a menor dúvida disso, que isso vai chegar ao Supremo Tribunal Federal, pela própria natureza da discussão. E aí que eu já ingresso, e aí vou dar um viés constitucional um pouco crítico da situação. Pois bem, não podemos deixar de dizer que a discussão gira em torno de um direito fundamental do artigo 5º da Constituição, que é o direito do livre exercício profissional. Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente isso, o livre exercício profissional. E aí já aproveito para trazer a importância do Conselho, porque o Conselho é uma entidade prevista na Constituição. Acontece que a atuação do Conselho, muito embora prevista na Constituição, ela é uma atuação limitada pela Constituição e delimitada por leis infraconstitucionais, que é a Lei 9696, que é a lei do Conselho Profissional, onde, como o doutor falou anteriormente, não existe essa limitação
ao egresso do Centro de Educação Física. Por outro lado, é certo que existe a Resolução 1, que delimita as atribuições do licenciado, excluindo da atuação em academia, como professor lá do censo. Ocorre que essa resolução, ainda que não seja vinculante à própria universidade, e aí faço um parênteses para falar da autonomia universitária, foi a brecha que o professor Delmo me deu, porque se por um lado tem o artigo 5º da Constituição prevendo que as profissões podem ser limitadas na forma da lei, artigo 5º, inciso 13, não é menos verdade que a autonomia universitária ela encontra o seu máximo pilar na Constituição Federal. Então nós não podemos deixar de lado que a autonomia universitária é um valor máximo no nosso ordenamento. Nós não podemos permitir que seja, e não querendo em nenhum momento menosprezar a atuação do Conselho, ao qual reputo fundamental para o sistema funcionar. Mas nós não podemos permitir que seja Conselho, seja polícia, tanto que eu sou egresso da Universidade Federal do Pará. Polícia não entra na Universidade Federal do Pará. A Polícia Federal Militar é um centro autônomo, autonomia didática, científica e administrativa. Não é todos os estudantes se inseriam lá nas suas manifestações, porque é um centro de autonomia, é um centro de, não soberania no sentido técnico da palavra, mas tem que se respeitar a atuação das universidades. E é no seio dessa atuação que a Universidade do Estado do Pará se sente bastante tranquila e se sente bastante confortável em elaborar as diretrizes curriculares do curso de Educação Física, como melhor entende, tanto para o profissional, tanto para o egresso, tanto para a sociedade e mais para a sociedade local. Então não é repito, respeitando a função do Conselho Regional, Federal, que é um órgão importante, mas não é conselho não é um conselho de regulação de profissão que vai determinar como que a atuação da universidade vai acontecer, vai se delinear. E aí que eu faço não é só isso, esse problema não acontece só com o Conselho de Educação Física. Vejam vocês que a própria Ordem dos Advogados também faz tem essas tentativas de se exceder. Então, por exemplo, o concurso para magistratura, quem tem o sonho de ser juiz, não precisa de inscrição da OAB. Só pode sair da faculdade e fazer o concurso para juiz, sem precisar de inscrição da OAB. Tem que ter os 3 anos de prática jurídica, mas não precisa se inscrever na OAB. E a OAB também, até hoje, briga contra isso. Ora, não está no campo de atribuição da OAB definir quem vai ser quais são os pré-requisitos para ingresso para ser magistrado. Muito embora a OAB também reconheça a importância da atuação da Ordem dos Advogados, que é o meu conselho de classe que me representa, mas nesse momento há uma clara intenção de excesso. Há uma clara intenção de excesso, de exceder as suas competências. E é nesse sentido que a nossa representação está fundamentada. Nós respeitamos muito a atuação do Conselho e nas tentativas, inclusive, de pôr vontade própria da instituição, como está acontecendo aqui, fazer essa mesa redonda e discutir competências e habilidades. Eu acho que a universidade sempre tem que ser aberta a esse viés, a essa possibilidade, mas nunca ficar de mãos atadas, porque estamos jungidos, estamos fundamentados pela autonomia universitária. Nesse sentido, fica claro para mim, e aí vem uma minha pitada de crítica, que é a atuação, e repito, não é só do Conselho Regional, é uma atuação de nível federal, meramente mercadológica por parte do Conselho. A minha visão, me parece bastante clara, que a intenção do Conselho é mercadológica. É claro que vai ser fundamentado, mas tem a Resolução 1. Certo, a Resolução 1 está voltada para orientar as universidades,
a orientar as universidades na sua autonomia para fazer a parte didática do curso. É para isso que serve. Não pode o conselho utilizar-se um instrumento para fazer regulação a mais do que lhe foi limitado, do que lhe foi definido. Esse é o entendimento da universidade. Por fim, eu ainda queria ressaltar um outro ponto, que é toda essa discussão que nós estamos travando aqui, ela gira em torno de uma discussão formal. Ou seja, nós estamos aqui discutindo resolução, nós estamos aqui discutindo Constituição, nós estamos aqui discutindo a Lei 9696, 9496, a IDB, tudo isso adstrito às questões formais, às questões legais. E por isso mesmo que eu estou falando aqui para trazer um pouco das questões formais, de lei. Só que eu queria também mencionar a questão material da discussão. A questão material da discussão, eu acho que não pode deixar de ser esquecida jamais. Ou seja, qual é a questão material da discussão? O porquê da coisa. Por que nós chegamos nesse ponto? Por que existe essa resolução 1? Qual é o seu destinatário final? A sociedade. Então, hoje, o que é a resolução do licenciado e o bacharelado, a própria atuação da formação do egresso de educação física das instituições, eles estão voltados a seu destinatário final, que é a sociedade. A gente não pode nunca deixar que a norma fale por ela própria. Fica um negócio sem fundamento. A forma pela forma. Porque a resolução não fala isso, vai ser assim. Mas o porquê? Por que ela fala isso? Porque ela entendeu que você fazendo uma ruptura do conteúdo, pode ter uma atuação mais direcionada para o licenciado, uma atuação mais ampla para o bacharelado. Mas visando o quê? Visando a sociedade, visando nós, a pessoa que vai lá tomar o serviço. É por isso que existe o exame de OAB, para você qualificar o seu egresso. Então, nesse sentido, e aí eu trago um pouco da experiência prática da Universidade do Estado. Como o conselheiro falou, e isso qualquer profissional da área pode fazer essa análise do conteúdo programático, da grade curricular do curso da Universidade do Estado do Pará, é um curso efetivamente rico. É um curso efetivamente que cumpre o seu papel de licenciado e bacharelado. E que independente, e aí eu não vou entrar, nem tenho essa pretensão de fazer uma análise abstrata da coisa. Isso aí, como eu falei, isso vai com certeza ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas faça uma análise local, uma análise regional. O curso da Universidade do Estado do Pará é um curso completamente capaz de gerar o egresso nas duas áreas. Nesse sentido, perde-se até um pouco, como eu falei, o material da coisa, que é formar um profissional capacitado, um profissional apto em exercer e em trabalhar nas duas esferas de atuação. Nesse é um sentido que mais deixa robusto a nossa argumentação e a nossa convicção. Foi por conta dessas convicções, desse entendimento cristalino da autonomia universitária da instituição e por entender que o Conselho, muito embora, repito, tenha importância no sistema, nesse item específico, exacerba a sua competência. Exacerba a sua competência. É isso. Muito obrigado. Obrigado, doutor Márcio. Então, nós concluímos agora a apresentação dos 4 expositores que foram convidados para essa atividade acadêmica, discussão acadêmica, discussão jurídica da questão da atuação do profissional da educação física. Nós tivemos a fala da doutora André, representante do Conselho Federal de Educação Física, do sistema CONFER, que trabalhou a questão que o CONFER trabalha na perspectiva das resoluções pedidas pelo Conselho Nacional de Educação, que estabelece a diretriz para a licenciatura, no caso da resolução número 1, e da resolução 07, que estabelece a diretriz para a atuação na área chamada não formal,
né, na área não formal. A doutora Andréa também levantou a questão que o CONFER somente habilita para o exercício profissional de acordo com a formação obtida em nível superior, respeitando a formação que é obtida pelo profissional no ensino superior das diferentes instituições de ensino superior, no caso aqui do Estado do Pará, né, e no Brasil. O professor Manuel Delmo, do Conselho Estadual de Educação, ele fez um pequeno, como todo professor de legislação, né, de História da Educação. O professor Delmo também fez um pequeno histórico sobre a legislação nacional, que estabelecia, ainda estabelece as normas para a atuação do professor. Lembrou a 4024, a 5692, e aí por fora, chegando a 93, 94 para 96. O professor Delmo mencionou que a UEPA solicitou reconhecimento do curso de licenciatura plena em Educação Física e que a expressão licenciatura plena em Educação Física, obviamente, nos termos da legislação em vigor, se refere à formação de profissional para atuar na docência, na educação básica. É isso? Que em 2012 a Coordenação de Educação Física, a coordenação do curso de Educação Física fez consulta ao Conselho Estadual de Educação sobre essa questão dessa dicotomia bacharelato e licenciatura, e que o Conselho respondeu ainda em 2012, dizendo que a UEPA tem autonomia para construir, para rever o projeto pedagógico dos seus cursos, em especial o curso de Educação Física, e criar um curso que tenha, né, que lhe aprovesse, no caso da Educação Física, se for o caso, diferentes habilitações, né? E o professor Delmo ainda disse que o Conselho Estadual de Educação decide que é a UEPA que tem, na realidade, que tomar essa decisão de ver qual curso de Educação Física, qual a área de Educação Física que o profissional por ela formado pode atuar. O Dr. Paulo Henrique do Cintec fez menção à resolução 82/2009 do Conselho Federal de Educação Física, que, no dizer do Dr. Paulo Henrique, limita o campo de atuação profissional, né, do formado em Educação Física. E menciona também a questão da Lei 9696/98, que trabalha na questão do exercício do profissional, né? Exercício da profissão de Educação Física, né? E que essa lei não traz restrições, não traz limitações a esse exercício. O Dr. Paulo Henrique afirmou que o Conselho Nacional de Educação considerou a tese com uma ingerência do Conselho Federal de Educação Física na atuação profissional do profissional de Educação Física, e afirma que o juiz federal de Goiânia já julgou, né, descabível, né, essa restrição por parte do Conselho Federal de Educação Física. Finalizando, o Dr. Márcio Pessoa, representante da Procuradoria da UEPA, né, mostrou que a discussão gira em torno do exercício profissional, do livre exercício profissional, que está estipulado no artigo 5º da Constituição Federal, e ressaltou, mais uma vez, que o professor Delmo já colocou aqui, a questão da relevância da autonomia da universidade, a autonomia das universidades consagrada na Constituição e consagrada também na LDB. Manifestou que também há uma ingerência, né, dos conselhos federais, no caso do Conselho das Profissões, no excesso, até pelo excesso da competência, né? Aí eu meto meu bedelho aqui, doutor Márcio, dizer que não só, né? Mas se você vê o Conselho, a OAB, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho de Psicologia tem ingerência, inclusive, na determinação de onde devem ser criados os cursos dessas áreas, né? Tanto é que para uma instituição de ensino superior que vai criar o curso de medicina, né, de direito e de psicologia, tem que primeiro submeter a esses conselhos para saber se eles concordam com isso, pelo lado que é uma ingerência até da legislação, né? A própria legislação trata disso, né? Uma ingerência realmente, como falou o doutor Márcio, e eu concordo, como professor de legislação, estudioso da legislação, também vejo que é uma ingerência, às vezes, descabível, né, de determinados conselhos, e mais precisamente do Conselho de Medicina, de Psicologia e da Ordem dos Advogados do Brasil, que são pagados por essa legislação, né? Dr. Márcio ainda ressaltou que a UEPA entende que não pode o Conselho Federal de Educação Física determinar a questão da atuação profissional,
né, e que essa questão tem um cunho mais material da discussão, que é a questão do destinatário. Né? Os profissionais formados pelas diferentes instituições de educação superior se destinam a atender o quê? A sociedade brasileira. Né? Tanto é que os nossos projetos pedagógicos, eles têm realmente essa direção. Né? Tem a direção de atender o perfil do profissional. Quando a gente vai traçar o perfil do profissional, a gente traça o perfil na perspectiva de que qual é o profissional que a sociedade quer. Né? Então, o destino final desse profissional é a sociedade brasileira. Então, o doutor Márcio levantou essa questão. Como o Conselho Federal de Educação Física, que foi citado em diversas ocasiões, é isso? Principalmente representante da UEPA, mesmo não estando na metodologia do trabalho, antes de nós passarmos para a discussão com as perguntas da plenária, eu vou conceder à doutora Andréa, representante do Conselho Federal de Educação Física, do Sistema CONFEF, 3 minutos para falar um pouco, sem questão de réplica ou tréplica, mas dar um posicionamento do Conselho Federal de Educação Física sobre o que foi mencionado pelo representante do SINTEP e pelo representante da UEPA, se me permite os nobres doutores, tá certo? A gente já vai abrir o debate, é só porque eu retive só porque eu me ative a questão da base legal para a qual eu fui chamada, e como foi falado muito aqui, da atuação do Conselho, não basicamente da diretriz, né, das bases legais dos cursos, eu vou falar rapidamente de alguns pontos que foram colocados aqui. Sobre a questão de que o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal, ele dá o livre exercício profissional, é certo, é notório também que esse livre exercício profissional ele encontra limites na legislação. O artigo ele fala que é livre exercício profissional desde que atendidas as qualificações que estiverem em lei. Então, o judiciário tem entendido nesse sentido que o livre exercício profissional ele encontra limite no que a lei diz. O artigo 2º da 9696, no seu inciso 1, ele fala que serão inscritos no sistema CONFEF-CREFES os possuidores de diploma obtido em curso de educação física oficialmente autorizado ou reconhecido. A partir do momento que fala isso, eu vou inscrever todos aqueles que tiverem o diploma autorizado e reconhecido na forma da sua autorização e do seu reconhecimento. Eu não posso extrapolar o que a legislação fala. Sobre a questão da autonomia universitária, ela também encontra limite na Constituição Federal, que diz que é privativo da União legislar sobre a educação. Ela legislou concedendo, delegando ao Ministério da Educação essa competência. Isso ele delegou para o Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu todas as diretrizes curriculares para os cursos, né, de graduação nacional. Enfim, sobre a questão da decisão judicial posta aqui em Goiás, de fato, essa decisão foi proferida no ano passado, ela está em sede de recurso, ainda, a apelação não foi recebida ainda, nem se sabe se no efeito devolutivo ou suspensivo, mas uma decisão mais recente ainda, dada em junho desse ano, em Tocantins, foi uma ação civil pública também proposta pelo Ministério Público de Tocantins, solicitando essa questão da atuação irrestrita do profissional licenciado com base na 01, onde o juiz entendeu que a atuação ela encontra limite na legislação e que a legislação hoje diz que a licenciatura plena é para os cursos de educação básica. Uma vez proferida essa sentença, o próprio parquê reconheceu que, de fato, existe essa limitação. Vou até ler um trechinho da manifestação dele, onde ele diz: em que pese exordial proposta pelo Ministério Público Federal, não há como reverter a decisão judicial pela via recursal, pois, de fato, tem sido confirmada a legalidade da restrição de atuação dos profissionais de licenciatura em educação física
com registro da atuação específica da identidade profissional, inclusive cita aqui algumas decisões proferidas. Ela foi de junho desse ano, ou seja, tem 2 meses. Então, assim, de fato, é uma matéria controvertida, porque existem várias decisões que apoiam a atuação irrestrita, como tem muitas que apoiam a questão da limitação do conhecimento. Enfim, o Conselho, ele não, como eu já tinha dito, ele não amplia e nem restringe, ele simplesmente segue o que a legislação fala. Obrigada. Obrigado, doutora Andréa. A decisão da mesa, que você deu a palavra, doutora Andréa, é para que ela pudesse mostrar a posição do Conselho no outro aspecto, né, a partir do que foi colocado pelo representante do Sintep e da UEPA. Então, nós entendemos que ela poderia, sem partir para a questão de réplica ou tréplica, que não é este o objetivo da sessão. O objetivo da sessão é ouvir os representantes do Conselho Estadual de Educação, do Sistema Confep, do Sintep e da Procuradoria da UEPA, a fim de que essa audiência, essa oitiva, como chamam os operadores do direito, né, ela possa esclarecer, trazer realmente alguns esclarecimentos para a comunidade do curso de Educação Física, que é quem tem a competência de estabelecer o projeto pedagógico do curso de Educação Física. Deve ficar bem claro aqui que nós não vamos sair daqui com o projeto pedagógico que vai ser construído com base na sessão do Conselho Estadual de Educação, ou do CONFEP, ou do Sintep, ou da Procuradoria. O projeto pedagógico deve ser construído a partir das discussões da comunidade do curso de Educação Física. É isso que eu entendo enquanto profissional da educação, né? E até para ajudar essa discussão aqui, me coloquei à disposição da doutora Marta para mediar essa atividade. Então, é isso que a gente entende aqui. Cabe à comunidade do curso de Educação Física discutir com base nessas reflexões que estão sendo feitas aqui na mesa e a partir dessas discussões escolher qual é o projeto pedagógico que vai comandar a formação dos futuros profissionais de Educação Física. Nós vamos passar para a segunda parte da nossa atividade, que são os debates. De acordo com a metodologia que foi passada, as intervenções serão organizadas em 2 blocos, com 3 perguntas, de 3 minutos cada, e se houver necessidade, a gente vai abrir mais um bloco de 3 intervenções. Então, por favor, tem um microfone para ficar disponível para fazer a coisa. Eu queria que alguém da organização fizesse a anotação dos nomes, né? Dos nomes, para que a gente pudesse fazer a chamada, por favor. Dois blocos de 3, primeiramente 2 blocos de 3, se for necessário a gente faz mais um bloco de 3. Pelo número de braços levantados a gente vai ter mais de 9 inscrições. Por favor, a mesa está pedindo encarecidamente aos inscritos que façam questionamentos. Questionamentos para a mesa, para os nossos representantes poderem se manifestar. Evitem, por favor, novas conferências. Não é esse o nosso objetivo aqui, tá? Por favor.